trabalhista. Agora convocamos o coletivo Juristas pela Legalidade e Democracia na pessoa do Dr. Inocêncio Shoa. Companheiras e companheiros, nós estamos aqui para fazer um ato em defesa da justiça do trabalho e das conquistas dos trabalhadores, claro, contra a reforma trabalhista e a terceirização, e também contra a reforma da Previdência Social. A tentativa de acabar com a justiça do trabalho e com os direitos trabalhistas, com as conquistas da população, é muito antigo no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, na época em que governou o Brasil, lamentavelmente, tentou acabar a justiça do trabalho. Nós, juízes do trabalho, fizemos uma greve para garantir a manutenção da justiça do trabalho. Os mais antigos aqui sabem, inclusive o nosso companheiro Benedito Bezerril, de velhas lutas. E eu quero aqui saudar os juízes do trabalho aqui presentes e os passados que lutaram bravamente para evitar a caída, a extinção da justiça do trabalho. E claro, o objetivo é acabar com os direitos trabalhistas. Não é nada mais antigo. Na verdade, o que se quer é voltar à barbárie nas relações laborais. Todos sabemos que antigamente, no início da industrialização, todo o trabalho era escravo. Todo o trabalho era escravo. Porque as pessoas trabalhavam 15 horas, 16 horas por dia. O que é o Dia Internacional do Trabalho, se não a comemoração da conquista de 8 horas de trabalho? Então todas as conquistas trabalhistas são frutos de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos desempregos, porque os militantes sempre foram punidos pelas suas lutas em defesa da justiça do trabalho, em defesa das conquistas trabalhistas. Muitos lares foram desfeitos, muita gente foi para a prisão e houve muitas mortes também. O que é o Dia Internacional da Mulher, se não a comemoração, a reverência a um grande momento da história, onde as mulheres em Chicago fizeram uma greve, as testes de Chicago fizeram uma greve prolongada, e o empregador, o patrão, abriu a fábrica para que elas entrassem, tocou fogo na fábrica com todas elas dentro, e morreram 146 mulheres nesse momento. Daí o Dia Internacional da Mulher. Então todas essas lutas estão agora no Brasil sob risco de serem retiradas por um governo golpista, ilegítimo, um governo de empresários, um governo de criminosos, uma verdadeira quadrilha. Não resistir a esta situação significa o quê? Significa ter um salário mínimo sem reajuste anual real. Significa perder o 13º salário, que é uma das propostas. Significa perder as férias na forma como elas são feitas hoje. Significa se perder as vantagens do fundo de garantia. O fundo de garantia, presta atenção, está sob total guerra dos empresários e desse governo golpista. Eles querem acabar com a multa dos 40% na demissão sem justa causa, que é exatamente quando o trabalhador pode passar alguns meses desempregado sem passar fome com a sua família. Querem sim acabar com os direitos trabalhistas, e parte desse processo é a própria extinção da justiça do trabalho. E lamentavelmente o nosso judiciário, não o judiciário trabalhista, mas o judiciário federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem ajudado nesse desmonte de direitos. Não é por acaso que o ministro Gilmar Mendes fala diariamente, ele aterroriza a justiça do trabalho. O presidente da Câmara disse que era importante acabar com a justiça do trabalho. Por que é importante? Porque é a única justiça que garante os direitos do cidadão.
trabalhistas. Então, companheiros e companheiras, nós estamos diante desse processo. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal vêm nessa direção. Tudo começou em Ribeirão Preto, numa greve de servidores da saúde em Ribeirão Preto, servidores públicos, que chegando lá no Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal decidiu mandar todo mundo voltar para o trabalho, sob a alegação, sob o entendimento de que direito de greve não alcança, não beneficia os servidores da área da saúde. É um verdadeiro assassinato dizer que os servidores todos, não apenas aqueles 30%, todos 100% tiveram que voltar ao trabalho, sob pena de punição, sob pena de demissão sem justa causa do próprio serviço público. Depois o Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, decidiu que o poder público não tem mais responsabilidade solidária nem subsidiária com os direitos dos trabalhadores das empresas terceirizadas. Isto é um genocídio, meus amigos. Então é o seguinte: todo o poder público, estadual, municipal, federal, autárquico, todos eles contratam através de empresas terceirizadas, e com a lei da terceirização vão contratar todos os serviços, todas as atividades da empresa e também do serviço público. Não escapa nenhum servidor público. Tudo pode ser terceirizado, com detalhe, terceirizado sem garantia nenhuma, porque se for demitido, e quando for demitido, ou se a empresa for à falência, ou se a empresa desaparecer, que é o que acontece todo dia, nós aqui na Justiça do Trabalho sabemos que as terceirizadas desaparecem simplesmente do mapa. O que é que resta ao servidor, ao trabalhador dessas iniciativas privadas que estão trabalhando para o serviço público? Não receberão seus direitos. Isto é um crime inominável, isso é um crime hediondo, isso é um crime que qualquer cidadão de bem desse país tem a obrigação de se rebelar contra. Não é justo isso. De modo, companheiros, que os juristas pela democracia, aos quais eu estou representando aqui, com apoio, em parceria com a Associação de Magistrados do Trabalho, também representado aqui pelo companheiro Antônio Gonçalves Pereira, pela companheira Sandra e outros juízes que estão aqui, e com o Sindicato dos Servidores da própria Justiça do Trabalho e a Associação dos Advogados Trabalhistas, que o presidente Cecel e tantos advogados presentes, nós, com o apoio de dezenas e dezenas de entidades sindicais e populares, Central Única dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores Brasileiros, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Comerciários, Sindicato do Trabalhador da Indústria da Construção Civil, Sindeletro, FETANSE, CSP com lutas, Federação dos Trabalhadores Municipais, a FETANSE, a FETRASE, Federação dos Trabalhadores de Comércio e Serviço do Ceará, e vários outros sindicatos, movimentos populares. Aqui eu estou vendo as mulheres com Dilma, aqui eu estou vendo outras associações de mulheres. Todos estamos unidos nesta luta para manter a nossa Justiça do Trabalho, e não só manter a Justiça do Trabalho, aumentar, elevar, acrescer mais outros direitos, e jamais permitir que ela seja colocada, extinta de uma vez por todas. E não só isso, nós lutamos também contra esse governo golpista Temer e sua camarilha de canais que estão no poder. Nós temos sim que tirar esses canais do governo. Nós temos sim que lutar para que o Supremo Tribunal Federal vote, julgue o processo da companheira Dilma Rousseff, propondo que seja anulada aquela decisão do Congresso, aquela decisão vagabunda, aquela decisão imoral que o Congresso, que a Câmara dos Deputados e o Senado fizeram aquele palhaçada para o mundo inteiro. Aquilo é nulo de pleno direito. Basta que o Supremo Tribunal Federal tenha um mínimo de lisura, um mínimo de
honradez para anular aquele procedimento, aquele processo. Tem sim que anular o processo. E a consequência qual é? É o Walter Dilma Rousseff, que é a nossa presidente. Não esqueçamos, a Dilma Rousseff é a nossa presidente eleita até 2018, sim. Nós elegemos e ela foi retirada ilegalmente, ilicitamente, criminosamente. Então, o fim daquele processo, anulação do impeachment, significa a volta de Dilma até o final do seu mandato. De modo, companheiros e companheiras, sem maiores acréscimos, quero, em nome dos juristas pela democracia, agradecer a todos vocês presentes. Nós temos aqui entidades fundamentais para todos nós, a Associação Cearense do Ministério Público, a Associação dos Procuradores do Tribunal da Justiça do Trabalho. Nós temos aqui várias entidades de advogados, de juristas, do Ministério Público, ali atrás. Claro, eu estou encerrando, mas com muito, tenho que dar esse agradecimento, porque nós fizemos um esforço realmente muito grande para que esse momento não passasse em branco. Nós, aqui no Ceará, cearenses, da terra da liberdade, da terra das lutas populares, não poderíamos deixar passar em branco esse crime, esse crime que querem perpetrar contra a justiça do trabalho. Companheiros e companheiras, vamos à luta, sim, até que o povo desse país se constitua como governo popular próprio, que jamais permite esse tipo de desmando. Grande abraço a todos.